Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Conectando Varejo e Você. Eu sou o Wagner Donegatti, né, um profissional com mais de 35 anos de varejo, como executivo e também como empreendedor. Tive meu próprio negócio também, mas como executivo passei em várias empresas como Carrefour, Pão de Açúcar, Big, Walmart, Dia, Patra e ultimamente eu estava como diretor de operações, diretor de logística na Coop, que é a maior cooperativa da América Latina. Então é um prazer muito grande estar com vocês. No nosso podcast, nós vamos falar muito no nosso podcast sobre liderança, sobre tendências do varejo, sobre novidades, tanto do varejo nacional quanto do internacional. Então você não pode perder. Acompanhe nossas plataformas, que cada dia vai ser uma surpresa para vocês e uma aula de conhecimento do varejo. Porque a gente vai ter convidados que fazem a história do varejo. E hoje eu estou aqui com um convidado, mas muito especial, que é o Leonardo. O Leonardo é um profissional com muitos anos de operação, é um exemplo de profissional que fez um plano de carreira dentro do varejo. E o Leonardo é muito bem-vindo aqui, Leonardo. É um prazer imenso estar do seu lado. Acompanho um pouco a sua carreira, tive sempre perto de você. Além de você ser um amigo, eu sou um admirador seu pela Obrigado. sua experiência que você tem. Então, Leonardo, bem-vindo. Se apresenta para o pessoal. É um prazer estar com você aqui. Você tem uma experiência enorme e, sem dúvida nenhuma, Leonardo, você é um profissional que é um exemplo para os varejistas, para mim e para um monte de pessoas que te seguem. Leonardo, por favor, com você. Obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui. Wagner, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Eu também sou um admirador do Wagner, a gente se conhece há bastante tempo, trabalhamos juntos no GPA, tive o privilégio de ser liderado pelo Wagner no GPA. E é um prazer estar aqui para a gente poder trocar uma ideia, falar de varejo, da experiência e falar desses anos de estrada aí que eu tenho já dentro do varejo. Legal, Leonardo. Que prazer imenso, cara. Sem dúvida nenhuma. As pessoas que estão assistindo aqui conhecem o Leonardo. E, além de profissional, que ele é exemplar, é um ser humano fantástico. Tem muita história de liderança, né? Eu acho que essa história de liderança que eu queria que você contasse um pouco, Léo, porque eu falo muito que o varejo é um lugar que tem mais planos de carreira de todos os lugares. É impressionante, acho que 90% dos nossos gerentes, 95% dos nossos gerentes começaram na base, né? Na carreira do varejo. E tem muita oportunidade, né? E eu queria que você contasse uma história. Hoje você já é um diretor de operações, que é um exemplo para a gente, né? Com grandes empresas e médias empresas. Conta um pouquinho dessa história, que eu acho que o mais importante aqui hoje é ouvir essa história do Leonardo para inspirar você, futuro, pessoa que está entrando no varejo, ou que está como encarregado, ou está como gerente, aonde você pode chegar. Léo, conta um pouquinho da sua carreira profissional para gente. Claro, claro que sim. Prazer compartilhar um pouco dessa história aqui. Bom, eu faço na próxima semana 31 anos de varejo, né? Eu comecei no varejo em 21 de 11 de 1994 como empacotador. Como empacotador. Como empacotador numa empresa familiar, que era o Sé Supermercado, uma marca muito querida pelos consumidores, muito querida pelos colaboradores. Então, eu comecei no Sé, lá na estrada do Campo Limpo, em 94, como empacotador. E aí passei por todas as funções dentro de loja, de operações, né? Depois fui para repositor, depois virei subencarregado, essa era a nomenclatura que eu usava à época. Depois eu virei encarregado de setor, depois eu virei subgerente de loja. E aí em 2002 o Sé foi comprado pelo Pão de Açúcar, né? Pelo GPA. E eu fui para o GPA, depois virei gerente trainee no GPA, virei gerente de loja, né, no Pão de Açúcar, gerenciei várias lojas do Pão de Açúcar. Depois trabalhei no Extra Hiper também, no Rio de Janeiro. Depois trabalhei no Extra Super, dentro do Pão de Açúcar. Depois virei gerente regional do Extra Super, do Grande ABC. Foi uma região muito especial que eu tive o privilégio de liderar. Depois eu saí do GPA para assumir uma diretoria de operações no Ricoh. Fiquei quase 3 anos lá como diretor de operações. E mais recentemente no Grupo Superpão, uma investida da Plurix, da Pátria Investimentos,
onde eu também exerci a função de diretor executivo de operações. Legal, que história, hein? Então, reforça, pessoal, o que eu falo sobre o varejo. Leonardo, em 94, começou como empacotador. E hoje é um diretor de operações que é um exemplo para todos. Olha que bacana. E, Leonardo, uma coisa que me chama a atenção, eu participei de várias aquisições de empresa, né? E uma delas foi o Seco, pouco mais, porque eu estava no Rio de Janeiro, mas participei de alguma coisa. O Seco tinha uma característica, para mim, foi a melhor empresa que o Grupo Pão de Açúcar comprou. Por quê? Ela tinha pontos comerciais maravilhosos, mas ela tinha uma coisa que era fora do comum, que é as pessoas. O que o Sé fazia diferente para ter tantos profissionais bons como você? O Sé É, tinha uma característica, sem dúvida nenhuma, a empresa que mais profissionais foram aproveitados dentro do Grupo Pão de Açúcar. Está aqui um exemplo que é você, Leonardo. Qual é a característica do Sé? O que ele tinha tão de bom assim que fez tantas pessoas boas? é. Como eu falei, o Sé era uma marca muito querida, né? Querida pelos consumidores, mas muito querida pelos funcionários, né? Pelos colaboradores. Até hoje, tem grupos, né, nas redes sociais de ex-colaboradores do Sé. É impressionante E isso, eles né? falam com uma paixão, com uma admiração pela empresa de uma maneira muito bacana, assim. O Sé tinha um foco muito forte nas pessoas, né? E olha, veja, e era um momento onde a dificuldade de mão de obra não existia como existe hoje para o Ok, varejo, né? ok. E o Sé já tinha muito desse foco, foco em treinamento, foco em acompanhamento das pessoas, foco em colocar as pessoas certas no lugar certo. Não tinha uma trilha de carreira estruturada como se tem hoje, mas tinha, sim, muita oportunidade de você crescer, de você se O desenvolver. momento de crescimento foi muito forte também, né, Muito Leandro? forte. A expansão do Sé Ah, foi muito acelerada. Veja, eu entrei em 94 como empacotador. E em 2002, quando o Sé foi comprado pelo GPA, eu já era um subgerente de loja. Em Leonardo, 8 anos, uma carreira de empacotador para subgerente. olha só como é. Mas o varejo é assim. Se você mostrar determinação, garra, tá pronto como dono do negócio, você vai crescer. E você falou uma coisa super importante que eu acho que a gente não pode esquecer. Torça para sua empresa crescer. Porque quando a empresa está crescendo, tem muita oportunidade. Né? Então, as empresas, eu também no Pão de Açúcar tive essa sorte, porque o Pão de Açúcar também entrei na fase que estava crescendo e eu cresci muito rapidamente. Então, torça para a sua empresa crescer. Quando a empresa está em crescimento, a sua chance de crescimento de plano de carreira é muito grande. Ao contrário, quando está diminuindo, né? Então, você falou uma coisa super importante sobre gestão de gente, né? Hoje a gente tem uma situação completamente diferente do passado, né? As pessoas trabalhando no varejo procuravam, né? Hoje as novas gerações está muito mais complicado, né? O que você dá como dica hoje para os gerentes de loja, para as empresas, para a retenção de pessoas? Até porque o turnover, pessoal, é a rotação de funcionário. O varejo tem empresas que rodam com mais de 60% de turnover, saída de funcionário. Imaginem só, que em 2 anos praticamente trocou toda a equipe. Fica-se a liderança, mas o restante se troca. Imagina como que é, você forma as pessoas, você dá direcionamento, daqui 2 anos você trocou todo o time. Conta um pouquinho, Leonardo, com a sua experiência, que dica que você daria hoje para as pessoas, para reter, o que o gerente tem que fazer para se adaptar a essa nova geração? Conta um pouquinho para mim, que é uma dificuldade grande no varejo. É. Acho que turnover hoje é um dos maiores desafios do varejo, né? Você reter mão de obra, principalmente a mão de obra operacional, é um grande desafio no varejo. Mas acho que algumas dicas, né, e que eu sempre uso por onde eu passo. Primeiro que um processo seletivo bem feito ajuda num turnover, né? Você escolher bem as pessoas dentro da função, porque como você tem uma mão de obra escassa, o risco na ânsia de contratar é você contratar um perfil pouco aderente para aquela vaga. Ok. E aí o risco de você perder essa pessoa é enorme. Então, para mim, um processo seletivo bem feito ajuda. Pessoas certas no lugar certo. Acho que uma outra dica é que o processo seletivo tem que ser ágil. No varejo, processo seletivo moroso, você perde a pessoa. Eu quero citar um exemplo disso, Léo, só para não perder esse raciocínio. Quando o Leonardo falou já dois pontos super importantes,
antes que ele fale o terceiro. Hoje em dia, o funcionário sai da casa dele, na primeira esquina ele já acha uma pessoa para contratar. Então, as empresas grandes centralizaram esse processo. E aí o funcionário não vai até as empresas grandes. Então, quanto mais tiver descentralização, isso é uma tendência. Antigamente era o contrário. Tinha mão de obra, centralizava, né, Leonardo? Hoje tem que ter agilidade. Então, eu acho que isso que o Leonardo está falando, você, varejista, as empresas menores e médias já fazem isso. Mas os grandes têm que voltar, dar um passo atrás, certo, Léo? Acho que um terceiro ponto que eu acho importante para reduzir turnover é a questão de o lugar onde você mora. As pessoas do nível operacional, elas dependem do transporte público. Nos grandes centros, você trabalhar longe da sua residência é um problema, né? A pessoa leva 2 horas para chegar no trabalho, 2 horas para voltar para sua casa. Exatamente. Eu lembro de um programa que tinha no GPA, que a GADA, que era a minha regional e é uma das minhas referências, que era o lugar onde você mora, né? Ou seja, na medida do possível, você contratar as pessoas próximo da sua residência, né? O nível de deslocamento é menor, né? A pessoa cansa menos, produz mais. Então, isso eu acho que é uma outra dica super importante. É a dica fundamental hoje em dia, né? Antigamente, as pessoas também se deslocavam mais facilmente. Hoje em dia, com o tamanho do trânsito. Então, quanto mais próximo de casa, melhor. Vai ter uma qualidade... Até porque o varejo... trabalho de final de semana, o trabalho de feriado já não é fácil, tá certo? Ainda tem que pegar 2 horas de condução e aí fica muito mais difícil para quem? As lojas que são localizadas no centro, que nem Paulista, que nem Jardins, ali você não tem uma população ao redor. Então, você é obrigado a trazer para fora e fica mais difícil, certo? É isso aí. Mas concordo com você que essa terceira dica é fundamental. Outra situação que nós temos complicada, que é mais difícil ainda, que são os eiros, né? Os padeiros, os açougueiros, os peixeiros, mais difícil ainda, né? Então, as empresas hoje estão fazendo o quê? É a parte de escola de eiros. Você já fez algumas. Conta um pouquinho para mim. Sim. Como que funciona uma escola de eiros. Sim, eu acho super importante porque, principalmente pro formato de supermercado, né? O perecível é protagonista, é fidelizador, é um diferencial que se tem. E um bom perecível você precisa de eiro, né? E o eiro tem 2 formas, assim. Primeiro, você tem a possibilidade de formar internamente, né? Que é o que normalmente os varejistas fazem, ou trazer de fora, né? Que é mais complexo, tem mais dificuldade. As escolas de eiros, eu tive a oportunidade de lançar no Mercado Extra, inclusive, com o Rodrigo Machado, com o Anderson. Grande Rodrigo Machado, né? Uma das minhas referências. Hoje ele está no São Vicente, né? O diretor comercial do São Vicente. Qualquer dia vamos trazer ele aqui também. Tem muita história para contar. E você citou o nome de uma profissional também muito legal, que é a Gada. Qualquer hora vamos trazer ela aqui também. Legal, bacana. Tivemos a oportunidade de lançar a escola de formação na loja do Mercado Extra, lá em Santana, com essas pessoas, exatamente para isso, né? Para dar capacitação, para dar para essas pessoas uma oportunidade de ter uma profissão, de ter uma trilha de carreira, de ter um nível de remuneração melhor e, do ponto de vista da empresa, melhorar o nível da qualidade dos perecíveis. É uma ferramenta de retenção, é uma ferramenta também de formação do time. Então, eu acredito muito nas escolas de formação de eiros. Você sabe, Leonardo, que o grande problema com o açougueiro, ele já trabalhou em vários açougues, então a saída dele é muito rápida. E quando você forma dentro de casa, ele não conhece o mercado de fora. Além de ele reconhecer que você deu uma oportunidade para ele, ele vai ficar. Com certeza. Então, assim, gente, escola de eiros é uma tendência. Então, E não precisa ser só os grandes, não, tá? Vocês podem pegar as pequenas e médias empresas também fazer. Isso é fundamental. Demora-se 2, 3 meses, aí você está com um açougueiro preparado. A parte de confeiteiros, padaria é mais fácil ainda, tá certo? Então, não percam tempo. Escola de eiros, aqui nós estamos com uma pessoa que tem muita experiência, que é o Leonardo, já fez e deu certo, né, Leonardo? E geralmente, esses profissionais fazem carreira até o final, ou seja, até a aposentadoria nas empresas, tá? Então, escola de eiros, outra dica super importante. Outra coisa também, Leonardo, que está com uma tendência muito forte, devido à dificuldade da mão de obra, né, nas novas gerações, inclusive o home office é uma outra disputa. Antigamente eram as indústrias, né, mas o home office hoje é uma grande disputa. E o que está se fazendo muito hoje
Eu estava, inclusive, na CUP, a gente tinha uma experiência que era muito legal, que é uma central de produção. Essa central de produção, o que ela faz? Ela ajuda muito em trazer o produto já praticamente pronto, né? Então, para vocês terem uma ideia, lá na CUP tinha mais de 140 itens que se fazia, mais de 400 toneladas, e já se recebia praticamente todos os produtos da padaria prontos, alguns para se acabar, fazer o acabamento final, mas a maioria se recebia pronto. Então, uma tendência muito grande, eu vi inclusive essa semana uma notícia no Chibata. Você já passou em alguns lugares também, acho que até no Pão de Açúcar já teve uma centralzinha que era lá na loja Na na Washington Washington Luiz. Luiz. O que você acha dessa situação de central de produção? Acredito muito nisso também. E não só por essa questão, né? Mas pela questão de padronização. Né? Perfeito, perfeito. A central te dá isso. A central te dá uniformidade entre os produtos, te dá padrão de qualidade entre os produtos. Na minha experiência anterior, no Grupo Superpão, nós tínhamos uma central de panificação lá em São Bento do Sul, que nós dobramos o número de itens fabricados lá. Então, é uma alternativa muito interessante também para a escassez de mão de obra, principalmente de padeiro, de confeiteiro. Bem lembrado, Leonardo falou um ponto super importante. Você traz padrão, eu vou acrescentar, no negócio da mão de obra eu já comentei, e a produtividade. Vocês imaginam a escala que é feita em uma central de produção. Você ganha muito com isso, ao fazer seu panetone, porque geralmente a mão de obra você é obrigado a contratar por loja separada. Quando você tem uma central, você abre um turno nessa central e multiplica muito mais a venda. Então, central de produção é uma oportunidade muito grande também para esses tópicos que nós acabamos de falar, né, Leonardo? Com certeza. Mais algum ponto que você acha importante sobre e o tratamento do gerente para segurar essa retenção? Como que é? Antigamente, os funcionários, né? Na nossa época já não aconteceu isso. Gestão de gente para nós é fundamental. A gente sabe que o maior patrimônio de uma empresa são as pessoas. Eu não tenho dúvida disso. E quanto mais tempo eu fui no varejo, eu percebi que isso era mais importante. E dica para o gerente, como tratar a equipe? Acho que tem um outro ponto que nós acabamos não citando em relação à turnover, né? Primeiro que os primeiros 90 dias para esse colaborador recém-contratado é extremamente importante, né? Então, seja o RH da loja, seja o gerente, seja o próprio líder de setor, um acompanhamento mais próximo desse colaborador, né? Com um feedback mais constante, com um ajuste de rota, é extremamente importante para que ele fique, né? Então, uma escuta muito ativa para esse colaborador. Assim, eu tenho um ritual para os recém-admitidos, porque, de novo, a gente sempre vai debater a questão da escassez, né? O colaborador recém-admitido, pela falta de mão de obra, o risco no primeiro dia é você já jogar ele para começar a atender, para começar a abastecer, e você não dá uma formação mínima para ele. Então, essa recepção dos novos colaboradores é extremamente importante. Olha que aula que o Leonardo está dando de operação para a gente aqui, gente. Olha o exemplo. Isso só consegue falar quem viveu. Leonardo viveu lá na ponta. Ele sabe como funciona, ele fala a linguagem das pessoas do varejo. Então, Leonardo, bem lembrado. Eu tenho uma situação que isso na época que eu cuidava do Extra, né? A quarta-feira no Extra, você lembra como que era, né? A quarta extra era uma loucura. Aí o colaborador chegava na quarta extra e a gente colocava ele para operar na quarta extra. No final do dia, sabe o que aconteceu, Leonardo? Ele ia embora. Ele pedia demissão. Aquela loucura. Você põe o cara numa loucura. Ele fala, meu Deus do céu, onde eu tô? O cara tá sem ritmo, né? Eu costumo dizer, uma dica para vocês. A gente, às vezes, a pessoa começou hoje, é igual um maratonista, né? Ele tem que pegar ritmo para chegar aos 40 quilômetros, né? A gente já põe ele para correr 20, 30 no primeiro dia. O que vai acontecer? Certamente ele vai passar mal e vai quebrar. Ele vai direto para o hospital. A gente diz isso no varejo, porque às vezes o cara vai embora no primeiro dia. Então, você falou um ponto super importante. O ideal é ter um cara acompanhando, uma pessoa formando. O McDonald's usa uma boa prática muito legal. O McDonald's, antes, a pessoa fica com um treinador por um período até ela começar a conhecer as áreas. Ela faz feito provas com eles, é feito acompanhamento, treinamento, que ele chama de PAPA lá, preparar, apresentar, praticar e avaliar. O profissional só vai pegar a área depois que ele passou por essas etapas.
e aí ele fica mais tranquilo e realmente o turnover tende a diminuir. McDonald's não, porque é uma rotação muito grande. Mas no varejo, costuma-se dizer o seguinte, passou de um ano, o bichinho picou, ele não sai mais. Aí ele vai virar um diretor de operações, vai virar um gerente. Então o varejo tem muita oportunidade. Bem lembrado. E o tratamento com as pessoas, né, Leonardo? Claro, Porque com certeza. o respeito, tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, É. né? Mas, veja, essa relação mudou muito, né? Você ter um ambiente de trabalho digno, limpo, organizado, ajuda. Refeitório, né? Refeitório, uma comida bacana, com uma alimentação balanceada, Uniforme. uniforme. Eu estava vendo essa semana um post no LinkedIn do supermercado Serra Azul, do Do- Rio de Janeiro. Posso até mandar um abraço, do meu amigo Jonathan lá, tá? Ele mandou É, para mim, inclusive, a postagem. O é, Jonathan é uma pessoa muito especial, um empreendedor que está junto com a equipe, está crescendo muito na Serra, viu? Então, é eu um achei bom super exemplo. legal o post, porque é uma iniciativa que eu acredito, que eu sou entusiasta dessa iniciativa. E o post dele foi a inauguração de uma sala de descanso para os colaboradores, né? Se você quer reter, passa por essas questões, né? De tratar bem, de oferecer um ambiente de trabalho decente, de ter um momento para o cara no seu intervalo descansar, recarregar as energias. Então, cuidar do colaborador passa por essas questões também. Eu sou um entusiasta, eu acredito muito nesse tipo de iniciativa Você quer ver uma coisa que é muito legal para os colaboradores, né, Leonardo? Aniversariante do do mês. mês. Você sabe que teve uma história uma vez, né? A gente geralmente se reúne no último dia do mês e faz para todos os aniversariantes, né? É. Entrega um bolinho no dia, algumas empresas entregam um bolo no dia, mas a maioria faz um aniversário para geral no final do mês. E tinha um funcionário que falou para mim assim, Silvana, ele começou a se emocionar, né? Geralmente eles falam na hora de dar um discurso, e ele começou a se emocionar, né? E que se emocionar, e eu falei, mas por que você está tão emocionado? O que aconteceu? Foi a primeira vez que eu tive um aniversário. Primeira vez que comemoro o meu aniversário. Então, gente, isso é real, isso acontece. E o aniversariante do mês é muito bacana. Isso cria uma forma de aproximação da empresa muito grande. E o custo praticamente é zero. Isso dá engajamento, isso diminui o turnover, isso faz vender mais. O funcionário se sente parte do negócio, né, Leonardo? Muito bom. O GPA, o Pão de Açúcar, tinha e tem, imagino que tem, o dia de celebrar, né? Onde você celebra os aniversariantes do mês, onde você celebra os promovidos, onde você celebra as pessoas que estão fazendo tempo de empresa, 5, 10, 15 anos, onde você leva para esse momento também os recém-admitidos para você fazer uma integração com todo o time da loja. Na minha experiência anterior, nós também levamos o dia de celebrar. Como você disse, é um custo muito baixo para a Isso empresa, aí. mas gera engajamento, gera motivação, é uma ferramenta também de retenção para esse público. Legal, né? Ó, já falamos quase 25 minutos só de gente. Porque é o maior patrimônio de uma empresa. Passa muito rápido, né, Léo? Passa. E aqui está um exemplo de profissional que começou na base, conhece com profundidade, consegue falar a mesma linguagem e trata as pessoas como gostaria de ser tratado. Parabéns, Leonardo. Vamos para o segundo tópico, porque a Vamos. gente tem muito para falar aqui ainda. Nosso tempo vai ser curto, pelo jeito, né, Léo? Acho que Mas está sim. sendo muito É muita bacana, Leonardo. história. Leonardo, uma coisa importante, acho que a sua experiência, eu também vivi isso, mas a maioria do profissional que trabalha em grandes empresas não tem experiência de ter trabalhado numa empresa regional. E tem uma grande diferença de trabalhar numa empresa grande, que nem o Grupo Pão de Açúcar, e trabalhar num Ricoh, e trabalhar no Grupo Superpão, né? O profissional, na realidade, ele participa de tudo, né? Da estratégia, né? Uma É. empresa grande, a gente sabe que é muito direcionado, cada um na sua área, né? Conta um pouquinho dessa sua experiência pra gente, que ela é muito importante, porque às vezes o profissional de uma empresa grande, ele fala, será que eu vou conseguir trabalhar numa empresa pequena? Será que eu vou perder o meu status de uma empresa grande? Você às vezes até perde o sobrenome de um Carrefour, de um Pão de Açúcar, mas você ganha um aprendizado profissional muito grande. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Claro. Bom, eu costumo dizer, Wagner, que eu nasci no varejo numa empresa familiar, porque quando eu inicio no CE, o CE era uma empresa familiar. Eu cresci no varejo numa multinacional, que foi no GPA.
eu amadureci no varejo, novamente numa empresa familiar, que foi no Grupo Ricoh, e eu fecho esse ciclo numa empresa de um fundo de investimento, de private equity, mas uma empresa regional, assim, né? Então, para mim, o ciclo está completo, assim, porque... E aí não é juízo de valor, né? Mas é que são diferentes, assim, as grandes corporações das empresas regionais. E, para mim, o segredo das empresas familiares, das empresas regionais, é que elas são ágeis, é que elas são simples na maneira de funcionar, na sua tomada de decisão. E quanto menor, mais rápida, né? Quanto menor, mais rápido. E para mim é por isso que elas performam, para mim é por isso que elas sobrevivem, além da estratégia, de tudo que envolve essa dinâmica. Mas o fato de você ser simples, o fato de você ser ágil, o fato de você estar próximo do consumidor. Conhecer a população local. Conhecer a população local, conhecer os hábitos regionais. Eu vivi agora recentemente uma experiência muito enriquecedora. Eu vivi o Grupo Superpão, que é uma empresa regional do interior do Paraná. Nosso amigo Maurício, né? Nosso amigo Maurício, um abraço, uma Maurício. referência. Você é uma referência para gente. Com certeza. E lá no Superpão você tem a regionalidade da regionalidade. Exatamente. Né? Cada cidade com seus hábitos de consumo, com seus produtos regionais, né? Com a sua maneira de fazer compra, com a sua maneira, a compra do rancho, que é algo que aqui em São Paulo quase que não existe. Não, no interior do Paraná. O rancho é o quê? É uma compra abastecedora. Né? Que a gente chama de abastecedora, lá chama-se rancho. A primeira semana do mês dá o tom do mês, quando você se prepara bem, porque é ali que o consumidor faz a compra abastecedora, a compra do mês. Então, ter passado por uma empresa regional, por uma empresa familiar como é o Grupo Ricoh, com certeza me fez amadurecer, me ensinou muito e acho que eu também pude contribuir com a minha experiência. E você sabe que isso, os grandes sofrem muito, né? Porque essa agilidade, a ideia, você imagina, põe a sua quantidade de loja que tem, ele tem que padronizar. E ele perde agilidade. O Carrefour perde agilidade. Por isso que Mateus vem crescendo muito, também cresce muito, depois começa a perder um pouco a agilidade. Mateus crescendo muito, aqui no interior de São Paulo nem se fala, Savenhago, Pague Menos, São Vicente. Você vê algumas empresas aqui como o Confiança e Taust, que os grandes não têm a agilidade e a experiência deles, não tem. Até porque tem poucas lojas, né? Então consegue dar um foco muito maior. Tem uma coisa super importante quando você fala de regionalidade, essas empresas têm os fornecedores torcedores, porque os fornecedores são locais. Então, um ponto de atenção, às vezes uma empresa grande, eu já participei de 17 aquisições de empresa, né? E a primeira coisa que a gente tem que aprender é a cultura daquela empresa, porque cada empresa tem uma cultura diferente, né? E aí, um ponto importante, você chega lá, vou tirar a linha, vou rever linha e esquece do fornecedor regional. Então, é super importante você ter essa característica que o Leonardo falou. Não é fácil uma empresa regional. E você vê o próprio Grupo Superpão, né? Comprou uma empresa em Santa Catarina que era menor que a dele. Teve que se adaptar a algumas coisas, porque lá ela era muito mais ágil, conhecia a região. E o Grupo Superpão, mesmo sendo uma empresa regional, teve que se adaptar a uma menor empresa ainda, né? Teve que criar uma estrutura separada, mas é muito bacana. Aí, já entrando nesse assunto, né? A proximidade das empresas pequenas nas regiões com o consumidor é muito forte, né? Então, o grande nunca consegue chegar. Formato de loja diferente, né? Lá em Guarapuava tem um formato, como que é o nome daquela loja que o cara vende? Dalpozo. Dalpozo, né? Dalpozo. Vende demais, né? É uma loucura. Em 3 lojas é uma loucura. É uma empresa regional. Um sortimento absurdo. Absurdo. Tem tudo lá. Tem de tudo lá. Não sei nem como ele mantém, né? Para pagar o prazo de pagamento ali, porque a estoque é absurdo, né? Mas vende demais. É super querido na cidade. E não adianta. Ele não vai crescer em São Paulo, não vai crescer no Paraná, em Curitiba. Mas ali, ele é o dono do negócio. É o reduto dele. Então, e já entrando um pouquinho, falando de formato de loja, né? Já falamos um pouco de empresas regionais. O Pátria está comprando várias empresas, né? Já tem o Grupo Superpão.
Tem o Boa, o o Amigão Avenida e acabou de comprar o Amigão agora, e né? o Paraná Supermercado de Campo Mourão. Quando o Leonardo falou sobre essas empresas de fundo, o Pátria já deve estar entre os 10 maiores já, né? E possivelmente vai chegar, na minha opinião, vai chegar entre os 4, 5 maiores rapidamente, se já não estiver, né? Ele compra empresa e ele faz uma coisa diferente de um grupo grande. Ele deixa a empresa tocando com executivos locais por um período. Então, no caso lá do Grupo Superpão, o Maurício, que é o dono, ele comprou uma parte, o Maurício tinha outra parte com a família, e quem ficou tocando por um período foi o Maurício. O caso do Boa, quem fica operando o negócio é o Luciano Boa, está na frente do negócio ainda. Já no Amigão já era mais profissional, já chegou um novo presidente. No Avenida ficou o Kiko lá com a família tocando por um período. Isso faz com que a empresa se adapte, antes de tomar a decisão de mudar, se adapte à cultura local com o ex-proprietário. Isso também faz uma diferença danada, né, Leonardo? Claro, claro que sim. E aí faltou o Paraná Supermercado, que o Álvaro continua tocando a gestão do Paraná Supermercado, né? E as razões são claras, assim, de não perder a regionalidade, de não perder esse nível de conhecimento que essas empresas têm, o domínio que elas têm das praças, a proximidade com o consumidor, essa relação de confiança com os fornecedores, e principalmente os fornecedores regionais. Esse é um fator de sucesso, com certeza, da tese da Plurix e do Pátria Investimento. E o Pátria já tem também a tese de atacado, né? O Pátria tem muitas empresas, né? Mas também tem a tese de atacado que comprou lá o Atacarejo também, né? E está crescendo bastante Muito. também. Quer dizer, é uma empresa que, sem dúvida nenhuma, está com grandes profissionais. O Faisal é o presidente aqui da Plurix, são profissionais que conhecem, vão fazer a diferença e cada vez mais se preparem, viu? Vai estar entre as melhores do Brasil, somando todas as suas investidas, né? Cada empresa eles chamam de investidas lá. Bom, Leonardo, um ponto importante agora, a gente já falou um pouquinho de regionalidade, vamos falar um pouquinho de formato de loja? Bora. Porque hoje em dia, todo mundo pensa que eu vou no supermercado. Não, tem formatos diferentes, tem estratégias diferentes, posicionamentos diferentes. Então, hoje nós temos aí o modelo que mais se vende hoje no varejo, para você ter uma ideia, é o modelo do atacado. Chama-se o atacarejo, né? Hoje, inclusive, o Açaí abriu a loja número 306, que é lá em Santo André. Meu Miro até fez uma postagem pela manhã, da número 306. Você imagina, 306 lojas de atacarejo. E vem crescendo muito. Então, a gente tem no formato de atacarejo, nós temos aí vários bons exemplos, né? O Açaí, o Atacadão, o Rodão do nosso amigo Samarra. Rodão, desculpa, não. O Tenda do nosso amigo Samarra, que vem fazendo a diferença. Temos Rodão, temos outros tipos de... Lá fora temos Mateus, nós temos o Mix, o Max também do Mufato. Esse é o modelo... Spani, este é o modelo de atacado, né? Aí nós temos o modelo de supermercados, né? Que é um modelo, tem o classe A e o classe mais média popular. Vamos falar de Pão de Açúcar e um Extra Super, né, Leonardo? São mesma empresa com dois públicos diferentes, mas posicionamento, mas modelo de supermercado. Nós temos o hipermercado, hoje praticamente só o Carrefour, né? Porque o Extra fechou as portas, né? Temos o modelo de proximidade, que é um Oxxo da vida, o Minuto, o Mini Mercado Extra, né? Temos um modelo também hoje, Carrefour Express, inclusive tem uma loja aqui próxima. E nós temos também um modelo de loja autônoma, que vem crescendo muito. Para vocês terem uma ideia, só um concorrente tem 2.400 lojas, que é o Market for One. 2.400 lojas que a gente não enxerga. Estão dentro de condomínios. Fora isso, tem Nutricar, tem várias outras empresas. Semana que vem, a gente vai ter uma pessoa aqui de mini mercado que tem de lojas autônomas, que tem mais de 150 lojas. Quer dizer, é uma tendência muito grande também de formato. O Hirota, que tem bastante loja. O Hirota, que também tem. Leonardo, o que você acha? Quais são as tendências, na sua opinião, de crescimento? O atacarejo? O que você enxerga para o futuro desses formatos? Acho que são propostas distintas, né? Eu já vivi tudo no varejo, né? Vivi o supermercado voltado para a classe mais econômica, já vivi o supermercado premium, já vivi o hiper, já vivi o atacarejo. Então, para mim, são propostas muito distintas, né?
aquilo que cada formato se propõe Ele não pode perder foco, né? Não pode perder o foco, assim, né? O atacarejo deixou de ser um atacarejo raiz, passou a ser um varecado, né? Já tem serviço de perecíveis. Já tem loja que tem eletro e têxtil. Já tem loja que tem eletro, né? Eu vejo um movimento muito positivo que é as Store in Store, então as collabs, né? A Veste Casa está fazendo muito isso com os parceiros, de colocar dentro da loja. Eu estava vendo uma reportagem agora, as drogarias começam a vender de tudo também. A Drogaria Araújo em Minas começando a vender toda a linha da Ultrapão. Então, cada formato tem uma proposta, cada formato tem um foco. O que não pode é haver essa confusão. Assim. O supermercado, um formato voltado para serviço, voltado para perecível, voltado para uma experiência de compra bacana, para uma proximidade com o consumidor, para ser a extensão da despensa, literalmente, né? O atacarejo mais voltado para uma compra... Para o rancho lá de lá. Para o rancho, para uma compra abastecedora. Você falou das lojas autônomas, para resolver a necessidade rápida. Então, cada negócio tem o seu foco, tem o seu posicionamento. Então, para mim, tem espaço, né? O cuidado que tem que se ter é não perder aí o posicionamento. Né? Porque o exemplo que o Leonardo está falando, o atacarejo, por exemplo, o foco dele é despesa baixa, preço baixo e volume de venda, né? A hora que ele começa a ter um perecíveis mais forte, vai gerar o quê? Vai gerar mais mão de obra, vai gerar mais custo, uma coisa que é muito complicada no varejo, que é a quebra. Né? Então, assim, se perder o foco, tem que tomar cuidado. Né? Eu vejo quando você fala da drogaria vendendo alimentação, né? Aqui está uma força muito grande na Abras, que está querendo que o supermercado venda remédios também, tá certo? Logicamente, são os remédios que possam ser vendidos, né? Mas é uma força muito grande para o supermercado vender remédio. Por quê? A gente sabe que todo mundo quer disputar o mesmo cliente. Agora, é impressionante, né? Porque o cliente do mesmo bairro, ele tem um hipermercado, tem um atacado e tem um supermercado. Ele vai nos três. Logicamente, em momentos diferentes, né? O atacado, ele vai geralmente para comprar a compra abastecedora, né? Certamente ele vai no início do mês, mais fortemente. E no supermercado, ele já faz uma rotina semanal, principalmente para comprar o que o Leonardo falou, os perecíveis. Então, o perecíveis tem que ser um diferencial, né? O atendimento tem que ser também muito ágil, tem que ser um bom atendimento. Então, quando você vai num atacado, você está até disposto a esperar um pouquinho mais na fila. Agora, quando você vai no supermercado, você quer ser atendido rapidamente. E também encontrar uma variedade maior. E isso hoje quem está fazendo muito bem é os supermercados regionais, né? Porque os supermercados regionais conseguem ter, eu costumo dizer, se tiver o produto certo, pessoas, um bom atendimento, tiver um lado de você ter um equipamento adequado, um preço justo, uma comunicação boa, você vai vender. E os regionais fazem muito bem isso. Eles conseguem, inclusive os atacados sofrem mais nas empresas do interior. Por quê? Os regionais conseguem fazer isso muito bem feito. Tem uma despesa mais enxuta, porque eles trabalham simples, como você falou. Né? Uma estrutura muito menor, enxuta, e eles conseguem ter um preço justo. Logicamente, não é o preço do atacado. Mas se você tiver um pouquinho só de diferença, o cliente consegue entender esse custo-benefício. Com certeza. Então, tem espaço para todos os formatos. O grande perigo para o formato é realmente não se perder, porque se ele se perder, se pegar o público, você tem que conhecer muito bem. É diferente o público, e nada contra isso, porque todo público tem valor, mas o público da Zona Leste, lá do Itaim, tem uma característica, e o público do Jardins tem outra. Se você não se posicionar corretamente, você vai realmente estar fora do jogo. Né? Então, isso é uma diferença muito grande. Mas os formatos, como você falou, tem espaço para todo mundo. Bem definido para a gente, Leonardo. Obrigado, viu? Leonardo, me fala uma coisa importante, que eu acho que uma boa operação de loja tem que ter uma boa abertura e um bom fechamento. Né? Costumo dizer que uma abertura boa depende muito bem de um excelente fechamento e uma consistência operacional. Na sua experiência, o que se faz para se ter uma boa operação de loja, uma boa consistência de loja? O que é o ideal? Acho que você falou um ponto, assim, para abrir bem, tem que fechar bem, né?
Porque é muito mais fácil você fazer a manutenção, fazer as correções durante o dia, do que você fazer a construção da loja, né? Tanto é, a loja 24 horas é muito mais fácil ainda, né? Nas minhas experiências, sempre fui um entusiasta, um defensor, principalmente em supermercado, da operação noturna em loja, né? Porque isso te dá uma condição de você abrir com a loja pronta, o nível de produtividade, se você escolher as pessoas certas para fazer, é muito maior, porque você não tem a interação com o cliente, porque você não para atender, porque você não para levar, você só foca em produzir, abastecer, precificar, organizar, limpar. Então, eu acredito muito no abastecimento noturno, na operação noturna. O Pão de Açúcar tem isso como um mantra, né? E que funciona muito bem. Você vai na loja 7 horas da manhã, a loja abre. Perfeito. Pronta. E aí, ao longo do dia, você vai fazendo as manutenções, assim, né? Uma boa escala de trabalho, um checklist bem feito de abertura de loja, né? Desde lá do estacionamento, da frente de caixa, passando pelos perecíveis. Como chamava o checklist lá no Pão Gal? Guia de apoio operacional, depois virou MOC, depois... Né? Mas isso bem feito ajuda você a ter uma operação consistente. Tem uma atividade que eu acho extremamente importante, que é a passagem de bastão, né? A reabertura da loja, a reabertura do perecível, né? O momento que o gerente geral vai embora, né? A passagem de bastão para quem fica como responsável. Geralmente o subgerente, quando não tem subgerente é o encarregado, o responsável. Chefe de operações. Né? Essa atividade é muito importante, de dar o direcionamento, de deixar as prioridades, o que é foco, a lista de atividades que precisam ser feitas. Então, para mim, esse roteiro de a passagem de bastão, a abertura e reabertura, né? Abriu bem, é mais fácil você ir fazendo as manutenções durante o dia. Você foi gerente de loja 24 horas, certo? É mais fácil ainda. Né? Eu também fui. A gente chegava com a loja pronta. É isso aí. E logicamente, bater disciplina de abertura, né? Como a gente tem que fazer do mesmo jeito. Mas, de qualquer maneira, a loja não cai o padrão. Não cai o padrão. É impressionante. Você foi gerente de uma loja importante. O Leonardo foi gerente de uma loja super importante, que, para mim, é a loja principal hoje de São Paulo, que é a loja da Ricardo Jafé, né? Que talvez por metro quadrado é uma das que mais vende do Brasil, né? É uma referência. Todo mundo que vem para São Paulo quer conhecer essa loja. O Leonardo foi gerente geral dessa loja, era uma loja importante, né? Uma loja que era antigo barateiro, para vocês terem uma ideia, né? Foi uma estratégia do Pão de Açúcar de mudança de marca que deu super certo, né? Eu fui gerente de uma outra loja, que é a loja da Pan-Americana. Essa loja da Pan-Americana é a loja que mais vendia por metro quadrado do Brasil. Uma loja com 800 metros quadrados e eu rodava ela 24 horas. Mas eu não tinha uma dor de cabeça na operação, porque à noite eu ganhava muito no abastecimento da loja. Tá certo? À noite não é para fazer a venda, né? Vende até para atender a acabou, necessidade específica de algum consumidor, né? Mas é uma oportunidade de você preparar a loja para abertura, né? Eu tive a oportunidade de gerenciar a Ricardo Jafé, como você falou, que era 24 horas, e também o Pão de Açúcar do Real Parque, outra loja que também era 24 horas, né? E abria impecável, porque a turma que trabalhava na parte da madrugada deixava a loja pronta, né? Essas são lojas que nos ensinam muito, né? Às vezes não é a que mais ensina, porque você tem uma estrutura melhor, tá? As lojas, quanto menor o tamanho da loja, mais você aprende, porque ali você é obrigado a pôr a mão na massa, né? Mas a Ricardo Jafé e Pan-Americana, pra gente foi uma história muito bacana. São lojas que a gente não vai esquecer nunca, né, Leonardo? Nunca. Tem um carinho enorme. Eu tive esses tempos lá e as pessoas lembravam de você. Hoje é a Lia que é a gerente lá. Opa! A Lia é uma pessoa que a gente formou junto, né? E ela que é a gerente geral lá. É uma honra. Ser gerente de uma loja que nem essa, dentro do Grupo Pão de Açúcar, é uma honra muito grande. É um caminho para a pessoa assumir um cargo maior. Eu acho que foi de lá que você assumiu como regional já? Foi da Ricardo Jafé, eu fui para o Rio de Janeiro, trabalhar no Extra Hiper com Paulo Drago, que é uma outra referência para mim. Eu costumo dizer que eu fui moldado por grandes profissionais, né? Silvio Leão,
João Edson Gravata, José Roberto Tambasco, São Wagner lendas Donegatti, do varejo. Rodrigo Machado, Marcelo Basali, Calvo, enfim, tantos aí que contribuíram muito na minha trajetória profissional. E aí eu saio da Ricardo Jafé para trabalhar no Extra Hiper, no Rio de Janeiro, sob a liderança do Paulo Drago. Gerenciei 2 lojas lá no Rio de Janeiro. E aí depois eu volto para São Paulo como gerente regional do Extra É Sul. uma experiência legal, porque o Rio é um mercado completamente diferente, também trabalhei lá. Mas eu não vou perder uma coisa, quando a gente fala muito de liderança nesse nosso podcast, né? Você falou uma coisa fundamental, né? Todos os líderes, você tem que olhar para a sua liderança e falar o que eu posso aprender com esse líder. Nenhum líder é perfeito. Não pense que você também vai ser perfeito como líder. Não é. Não sinta isso. Inclusive, ser líder talvez seja uma das coisas mais difíceis que tem. Porque líder tem que ser exemplo, né? Então, não é fácil ser líder. E o Leonardo citou aqui, são líderes, eu conheço todos praticamente, né? São líderes com características diferentes. O que o Leonardo fez? Falou, opa, deixa eu pegar o melhor de cada um e vou me moldando. Eu também fiz isso na minha vida profissional. De vez de você ficar criticando, né? Porque, logicamente, todo líder também tem dificuldade. De vez de você criticar, pegue as coisas melhores. Você pegar um vai ser mais forte com gente, outro vai ser mais forte comercial, outro vai ser mais forte no planejamento. Pegue um pouquinho de cada um. E você vai se moldando e você vai melhorando. Logicamente, você tem a sua característica, mas sem dúvida nenhuma você vai melhorar a cada dia. Liderança, a gente aprende de criança, você é líder desde pequeno. Não, não, pode ter até um perfil, mas você tem que se adaptar a isso. Eu tive exemplos na minha vida profissional de pessoas que me ajudaram a evoluir em pontos que eu tinha dificuldade. Não quer dizer que eu virei muito o expert naquela característica, não, né? Mas eu tive facilidade a partir daí, olhando as boas práticas, certo, Léo? É Acho que é um isso. ponto fundamental É. para a gente, na nossa vida profissional. E quem tem humildade para reconhecer que precisa melhorar, eu uso muito um exemplo, Deus não pegou alguém e falou, você vai ser melhor que o outro. De jeito nenhum. Deus falou, ó, você tem esses pontos fortes, o outro tem esses pontos fortes. Sabe quem cresce? O seu ponto forte já tem já. Quem cresce profissionalmente é aquele que tem humildade para reconhecer seus pontos de oportunidade e começa a desenvolvê-los. Isso faz toda a diferença, certo, Leonardo? Com certeza. Como eu te falei, acho que eu tive o privilégio, né, de ser moldado por esses grandes profissionais, né? Falei da Gada, Eduardo Aldra, o Samarra, que Samarra. foi muito importante também na minha carreira, o Drago, o João Edson Gravata, que está no Açaí. Enfim, tem uma galera que eu tenho uma admiração, uma gratidão enorme, porque eles literalmente me moldaram no Tá. varejo, assim. E nós estamos, no nosso podcast, conversando sobre isso, porque liderança é isso. Eu já reinaugurei mais de 400 lojas. Mas o que fica, para mim, são as pessoas que eu consegui ajudar e que usam eu como exemplo. Porque é isso que faz a diferença. Né? Depois de um tempo, geração 1, geração 2, geração 3, do Extra, do Carrefour, isso não importa mais. Mas as pessoas que você ajudou, as pessoas que cresceram profissionalmente vão lembrar de você a vida inteira. Então, seja um líder exemplar. Com certeza. Leonardo, ponto super importante. Estamos chegando aí em novembro, né? Tem uma data super importante que é o Black, né? Tinha a loja do Extra que vendia 5 milhões num dia, né? Eu costumo dizer que o fechamento da marca Extra, o que mais me deixa de saudades era o Black Friday, que era fora do comum, né? Mas a sazonalidade é um momento muito importante na companhia, época de aniversário, Black Friday, Natal, né? E dá uma dica para o pessoal aí, que já estão na boca, algumas lojas, algumas empresas já estão fazendo Black Friday, né? Porque já Sim. começaram antes, né? É, Mas dá algumas dicas para a gente de Black Friday, sazonalidade, com a sua claro. experiência. O que você falaria para o pessoal das empresas, das pequenas, das médias, das grandes, na preparação? Fala para mim. Eu vivi a Black no Brasil desde a primeira edição, né? E é claro que as primeiras edições da Black, o não alimentar era o carro-chefe, né? A venda de eletro era que fazia a diferença na Black. E com o passar das edições, o alimentar veio muito forte para a Black também, né? Então a Black deixou de ser um negócio só de não alimentar e passou a ser também um evento de alimentar. E para mim o sucesso da Black
ou de eventos sazonais é o planejamento, né? Um bom planejamento faz com que você possa ter um resultado diferente, assim. Esses eventos, o nível de concentração, de fluxo de cliente é absurdo, né? Então, uma dica que eu sempre uso, assim, o quanto mais você conseguir massificar a exposição dos produtos na área de venda, menos você sofre no dia do evento, né? Você não tem braço para ficar repondo. Principalmente evento curto que nem o Black. É né? isso, né? 24 É horas. um dia e aí tem uma extensão, às vezes, no final de semana, mas é um dia. Então é um dia de você sair do quadrado, né? Você sair do padrãozinho. É um dia para você massificar, é um dia para subir um pouco mais, claro, dentro do permitido, a altura das exposições dos produtos, né? É ocupar todo o espaço da área de venda Criar com um exposição. clima diferente na loja para o cliente. Assim, é um evento, né? Agora, Leonardo, uma coisa importante. O evento é de um dia, mas para vocês terem uma ideia, um Black Friday, um dia D, é uma preparação de 90 dias, 90 dias. 60 Se dias. você não fizer um bom planejamento comercial, o que acontece, Leonardo? Não funciona, né? Você gera uma frustração, você cria um atrito absurdo com o cliente, você decepciona o cliente, que você cria uma expectativa, o cliente vai até a loja e você não entrega aquilo que você se propôs, né? Então, um bom planejamento, para mim, é a base para você ter uma Black, para você ter um evento, qualquer evento de sazonalidade, para você ter êxito, o planejamento é com certeza a base para você ter sucesso. Acho que um outro ponto, Wagner, nós agora, na minha última experiência, nós criamos o dia D, para as datas sazonais, né? Onde você monta a loja com tudo aquilo que você entende que é o melhor para aquela data, para você gerar também padronização, uniformidade entre as lojas e você impactar o cliente. O cliente entrar na loja e perceber que tem algo diferente, que preparou-se algo diferente dentro da loja. Né? Só que tem que tomar cuidado, né? Porque um dia D, se não tiver uma boa preparação comercial, é um rombo muito grande no resultado da loja. Então, assim, tanto o Black Friday quanto o dia D são ações que trazem uma venda importante. Logicamente, tem que ter o produto certo, abastecimento correto, preço correto, mas tem que ter uma boa negociação. Claro. Eu já vi empresas dar um prejuízo no mês por causa de um dia desse. Então, volto a falar, o que melhor fazia para mim era o Extra, porque o Extra acabava um Black Friday e no outro dia já estava negociando, que era muito produtos importados, né? Do ano que vem. Se você fizer um Black Friday e começar com ele um mês antes, esquece. Você não vai ter bons preços, você não vai ter o abastecimento. Então, é um ponto de atenção muito grande. Não tem uma boa negociação. E o dia D não tem como fugir mais. Né? O dia D é um referencial para todo mundo. É dia D, dia A, né? Cada um escolhendo o dia C, conforme o nome da empresa, né? Mas é um sucesso, mas tem que ter um bom planejamento, como o Leonardo falou. Leonardo, já passamos 53 minutos, você acredita nisso? Rápido. Rapidamente. Inclusive agora, Leonardo, eu queria falar para pequenas e médias empresas ou lojas de fora de São Paulo, o dia que vocês quiserem vir fazer um tour por São Paulo, para os melhores supermercados que tem aqui em São Paulo ou no interior de São Paulo, o Conectando Varejo está à disposição de vocês para esse tour. Então, vocês me procuram, tá? Vai ser um prazer mostrar um pouquinho dessas empresas, desses diferenciais, de empresas como Confiança, uma empresa que nem um Taut, fazer uma visita nessas lojas, mostrando as boas práticas dele, também alguns pão de açúcar aqui em São Paulo, modelo de atacado, os melhores. Então, se quiserem me procurar, estou à disposição. Vocês vão me encontrar na rede social aí, no Conectando Varejo no Instagram, né? Também como o Wagner Donegatti no Instagram, no YouTube também, como Conectando Varejo, inclusive onde vai passar essa edição. Espero que vocês assistam ela toda. Vai ter cortes no Instagram, mas vai passar ela todinha junto com o Leonardo, que é uma aula, tá dando uma aula pra gente aqui de operação de loja. Então, vai ser um prazer que vocês estejam com a gente lá, tá? Eu quero também agradecer o patrocinador, o Ricardo, né, da Kicker, e que é dono também da Flux. São dois softwares super inteligentes que melhoram a alta performance do abastecimento de loja, porque a gente sabe que um dos grandes problemas em lojas são a ruptura, né, Leonardo? A gente fala muito de produto certo, né? Ou seja, uma variedade correta, mas se não tiver presente o produto, o que acontece, Leonardo? Não vende.
Os grandes problemas de vendas em lojas, uma boa parte dela é pela ruptura alta, né? Porque o cliente vem uma vez, encontra o produto. Vem na segunda, não encontra. Na terceira, não encontra. O que ele faz? Ele troca. Ele vai achar que aquela empresa não tem a variedade necessária e vai para o concorrente. Então, a ruptura é um ponto importantíssimo, né? Importantíssimo. Você citou Rodrigo Machado em algum momento aqui do nosso bate-papo, né? E ontem eu vi um post, inclusive, do São Vicente comemorando um nível de ruptura espetacular dentro do São Vicente, né? Na casa de 1% de ruptura, né? Isso... Inclusive, ele colocou, está sendo instalado o Kicker, que é essa ferramenta que eu acabei de falar, lá no São Vicente. Pois é. Então, é um diferencial. A gente já viu empresas com 30% de ruptura, né, Leonardo? 30%? É isso aí, 30% de ruptura. Porque as empresas, o fluxo de caixa é fundamental. A ruptura numa loja, ela traz coisas importantes para a empresa. Além do consumidor estar com a situação correta, também um estoque adequado, né? Porque a maioria das empresas hoje, o grande problema é o fluxo de caixa. Se você tiver um estoque com muitos dias, né? O ideal do supermercado é o máximo 40 dias, 40 e poucos dias. Senão, a partir daí, você está pagando. Quando a gente fala de 40 dias, é porque é o tempo que o fornecedor geralmente te dá de prazo de pagamento. Se você começar a ultrapassar muito isso, você vai estar tirando do seu bolso. E aí a empresa não aguenta. Tá certo, Leonardo? Com certeza. Quer fazer algum comentário mais sobre ruptura que você acha importante? Acho que é isso. Acho que você falou bem. Acho que ruptura, e ainda mais no cenário de hoje, né, onde o cliente tem muita opção, né? Se o cliente vai até a loja, não encontra o produto, ele vai migrar para outro concorrente e o risco é ele gostar desse outro concorrente e não voltar para a sua loja. Né? E os concorrentes estão do lado, né? Antigamente era muito difícil achar um supermercado. Hoje o cara está do lado. Está do lado. Se o cara quer estar aqui, às vezes, que nem na Ricardo Jafé mesmo, né? Ricardo Jafé você tem de um lado na frente Pão de Açúcar. Do outro lado um Mercado Extra. Do lado um Saint-Marché. Depois um Vila das Frutas. Aí tem o Carrefour, aí tem outro Mercado Extra. Tem os hortifrutis muito grande na região. Tem o Hortifruti Imigrantes, que é muito bom. Então você vê, numa avenida, com mais ou menos... Num raio de 2 quilômetros. Você tem... Então, opção... Então, cuide do seu cliente. Cuida do cliente. Então, Léo, para a gente fechar o nosso podcast hoje, quero agradecer, Leonardo. Foi uma aula de operação. Passou muito rápido, né, Léo? Passou rápido. Falar do que a gente gosta é muito simples, né? Então, você, varejista, aproveita esse momento, pega esse podcast, passa para a sua equipe, que foi uma aula aqui que o Leonardo deu para a gente. O Leonardo é um profissional que a gente já falei no início, que a gente admira demais. É um profissional que faz a diferença onde ele passa. Aonde ele passa. Então, Léo, parabéns pela sua história. Obrigado. A gente vai estar com o nosso podcast aqui passando para vocês, vai ter várias outras pessoas, outras empresas, né? A gente vai trazer uma próxima que já vai ser sobre lojas autônomas, né? A gente vai estar com o Felipe aqui da Lojas Autônomas, conversando na nosso próximo podcast. E quando vierem em São Paulo, vai ser um prazer tomar um café com a gente. Me acompanhe na rede social, né? No Conectando o Varejo e você. Me acompanhe também na rede social como Wagner Donegatti. No LinkedIn eu tenho muitas publicações sobre o varejo. Hoje, certamente, o LinkedIn do Wagner Donegatti quase 53 mil pessoas que acompanham. É um dos LinkedIn do varejo mais acompanhado. E agora no YouTube, essa novidade do YouTube, para a gente estar muito mais próximo de vocês. É um prazer muito grande estar com vocês nesse podcast. E, Leonardo, mais uma vez, queria que você despedisse da turma. E agradeço a sua presença, por favor. Obrigado, Wagner. Prazer estar aqui. Você sabe da admiração que eu tenho por você, enquanto pessoa, enquanto profissional. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade da gente estar conversando, trocando ideia, falando de varejo. São 31 anos vivendo o varejo diariamente, né? Então tem muita história, tem muita gente importante que eu considero, que eu admiro e que eu tenho uma gratidão enorme que passaram ao longo desse tempo. Então é sempre um prazer estar trocando essa ideia aqui com você. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Legal, Léo. E você citou muitas pessoas que te ajudaram para cima, mas aí deve ter muitos gerentes que o Leonardo ajudou. Certamente, Leonardo, você tem uma história bacana de liderança, de demonstração de como ser um bom líder, um exemplo como pessoa. Pessoal, Conectando Varejo, você sempre presente. Um grande abraço a todos e até a próxima. Abraço.